Graça e paz. Família Vibini. Amém? Como é que vocês estão? Estão animados hoje? Está animado? Ano novo, novo ânimo, né, irmãos? Ano novo, tudo novo, graças a Deus. E hoje eu estou animado, porque nós vamos encerrar o estudo do livro de Eclesiastes. Se Deus quiser, semana que vem, nós vamos começar Cantares 1 e 2. Então, abra sua Bíblia lá em Eclesiastes 11 e 12, nós vamos ler juntos. A partir de agora, a Bíblia vai, a partir da semana que vem, melhor dizendo, né? Já vai ser o último dos livros poéticos, nós vamos entrar em Isaías, livro profético. Isso é muito importante, tá, irmãos? Quem está andando conosco na leitura da Bíblia, no estudo da Bíblia, já passou por tudo isso, os livros da Bíblia Sagrada. Vamos orar mais uma vez? Muito obrigado, Deus, te bendigo porque chegamos ao final de mais um livro da Bíblia Sagrada. Seja o teu nome louvado, engrandecido. Obrigado pelos irmãos que tiveram coragem, Deus, de começar conosco em Gênesis, em começar conosco em Mateus e concluir o Novo Testamento, e agora estão conosco nesse estudo. Eu quero pedir ao Senhor coragem e ousadia para todos que estão aqui nesta primeira quinta-feira do ano. Dá a eles força para eles seguirem estudando a Bíblia Sagrada conosco aqui toda quinta-feira, até nós concluirmos, ó Deus, a Bíblia Sagrada. Seja o teu nome louvado, teu nome engrandecido. Eu te louvo e te bendigo pela tua presença maravilhosa no nosso coração, mais uma vez, esclarecendo a tua palavra e nos trazendo ensinamentos. Mais uma vez, recebe a nossa gratidão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, igreja, nessa hora, em nome de Jesus. Eu não sei se vocês têm costume de ler, irmãos, de ler o texto antes, mas eu queria muito que vocês lessem em casa, antes de vir para a igreja, tá bom? Antes de vir para o estudo na quinta-feira, lê o livro, lê o texto. Hoje 11 e 12, quinta-feira que vem, nós vamos estudar 1 e 2 de Cantares. Nós vamos sempre estudando 2 a 2, vai dar certinho, porque Cantares são 8. E aí depois nós vamos entrar num livro tremendo. Eu não sei se os irmãos sabem o peso que tem o livro de Isaías. Tá, irmãos? É muito pesado. Não quer dizer que é pesado porque é difícil, não. Porque é um livro de um profeta tremendo, né? Um profeta de Israel. Então assim, tenta lá ler na sua casa antes. Tenta lá riscar a sua Bíblia, para que você venha para me ajudar, tá? Quando você estuda, você me ajuda. Sabia disso? Quando você vem, já estudou, já preparou, você me ajuda. Vamos lá, né? Então faz isso semana que vem, no livro de Cantares, e prepara o teu coração para Isaías, viu? Isaías é um livro tremendo. Vamos lá então, irmãos. Vamos estudar hoje o capítulo 11 de Eclesiastes. Ele vai dizer nos primeiros 6 versículos para nós, vai trazer conselhos acerca da generosidade, vai trazer conselho acerca de investimento e risco. Obrigado, irmão Anderson. Investimento e risco, irmãos. Olha, financeiro, em todas as áreas. Só nos 6 primeiros versículos, tá? Vai falar sobre semeadura e colheita espiritual. E também vai falar de persistência nos projetos de vida. Olha que lindo. Nós começamos a orar pelo projeto de vida ontem. E esses 6 primeiros versículos vão trazer isso para nós. De cara, tem um texto aqui que eu gostaria que os irmãos abrissem a boca e falassem. O que você entende quando ele diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Primeiro, você acha que se a gente jogar um pão lá na piscina lá de casa, joga o meu pão lá sobre a piscina, depois de muitos dias eu vou lá e vou achar meu pão na piscina? Sim ou não? Vocês estão com medo de falar? Vai? Não vai, irmão. Então de cara já tem um ensinamento aí, você tem que falar, esse cara está dizendo besteira, né? O escritor está falando besteira. Lança o teu pão sobre as águas, que depois de muito tempo você vai encontrar. Então aí a gente tem que buscar a interpretação. O que ele está dizendo com isso? Se você leu o restante dos versículos, você vai ver que ele está falando sobre você plantar e colher, fazer coisas e colher o resultado depois. Por isso que ele está falando, pode lançar o teu pão sobre as águas, porque depois de muito tempo ele vai estar lá. Ele está falando de generosidade, de bondade. Faz o bem para alguém, que um dia você vai precisar e vai estar lá o bem lá. Para toda pessoa que você ajudou um dia, se é que você ajudou, né? Você sabe, mesmo que você não cobre, aquela pessoa sabe que tem uma dívida com você, de um favor, uma dívida. Favor não se paga, mas não é assim que funciona, irmãos? Então ele está ensinando isso aqui, faz o bem, seja generoso,
porque você vai fazer, e aquilo vai ficar plantado, e vai, irmão, todo o bem que você faz no coração de alguém, irmãos, fica, não tem como aquele bem sair, ou você acha que tem? Você sabe disso. Se você fez o bem para uma pessoa na vida, não importa para quem, aquele bem ficou marcado. É igual o pão que você vai lançar e vai ficar lá. É isso que ele está dizendo, ó, lança o pão sobre as águas e depois de muitos dias você vai encontrar ele lá. Está vendo? Faz o bem, que se passar 50 anos que você fez o bem para alguém, aquele bem vai ficar naquele coração. Então vai ficar lá o pão. Você lançou o pão sobre as águas e ele vai estar lá. Tem gente que pensa diferente. Tem várias interpretações. Mas no geral, eu vou ler para você aqui as que os judeus e os cristãos tomam como exemplo. Fala de generosidade e caridade, é uma metáfora que se refere a atos de generosidade e de caridade que você faz. A ideia é, ao dar, seja recurso, seja dinheiro, seja mantimento, seja tempo, seja qualquer tipo de ajuda, eventualmente você vai ser recompensado. Por isso que você põe o pão lá e daqui a muitos dias você vai lá e está lá ainda. Não é de fato jogar um pão na água e fazer o teste. É por isso, irmãos, que eu gosto de estudar a Bíblia e gostaria demais da conta que todos dessa igreja entendessem o que é estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia não é ler a Bíblia. O roteiro, você estuda a Bíblia no roteiro? Não, roteiro você lê. Estudar é vir para aqui, é escutar o pastor falar aí 40 minutos, o que você já sabe talvez, é ir para a escola dominical e escutar o professor falar de 8 horas até 9h30, 1h30, e você sabe assim, eu já sei isso tudo, vou até embora, a aula hoje foi ruim, porque eu já sabia daquilo tudo. Você não entendeu ainda, é difícil demais entender. Você viu que eu podia, na verdade, eu dei uma bobeira danada, eu podia ter pegado um pão, colocado a bacia aqui, jogado ele aqui na hora do louvor, e depois a gente olhasse se o pão ia estar lá, do jeito que pôs, porque aqui está falando que muitos dias depois você vai pegar o pão. Então você lê isso aí e começa a inventar. Aí você vai entender, esse cara está falando disso. Então a interpretação da Bíblia, ela envolve conhecimento da língua original, graças a Deus, ninguém aqui tem, né? Então envolve a língua original, mas a gente tem os livros e os estudos que nos ajudam, e envolve o contexto que foi escrito, olha bem, o contexto que, aliás, falei errado, o contexto em que isso aconteceu e o contexto em que foi escrito. Porque na verdade, as coisas aconteceram num tempo e foram escritos muitos anos, às vezes 1.000, 2.000, 3.000 anos depois. E aí a gente tem que juntar isso tudo para entender o que está falando. Só existe, irmãos, uma maneira de entender a ação do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, para dizer o que Deus estava querendo falar, porque toda a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Homens e mulheres, e vamos ser sinceros, é pesado que eu vou falar, até Satanás só falou o que Deus queria que falasse, ou não? Está vendo como é que estudar a Bíblia é pesado? Você acha que o Satanás falou o que ele quis? Não, até ele falou só o que Deus queria. Então toda a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, para que os homens falassem aquilo e depois escrevessem. Então olha que lindo, está falando isso tudo aqui, irmãos. Então é de caridade, de generosidade, é também de investimento e risco. A ideia aqui é, ao tomar decisões ousadas, como investir em algo ou iniciar um empreendimento, você pode obter benefício. Por quê? Você lançar o pão sobre as águas é um investimento de risco. Pão é comida, é alimento. E na época da Bíblia, irmão, não tinha arroz, não tinha os macarrão, como a gente come hoje processado, tinha o trigo, e jogar o pão, fruto do trigo na água, que era precioso, e depois esperar muitos dias para pegar, está falando assim, um investimento de risco. Você tem coragem de pegar um dinheiro, talvez da sua comida, e investir ele? É risco, está vendo? Não é ou não é? Você vê como é que a interpretação no original, no contexto, o que se queria dizer, vai te ampliando a mente? Depois vai falar para nós, então lembra lá, uma das interpretações é generosidade e caridade, é a que a maioria pega. Depois é investimento de risco, lançar o pão sobre as águas, que é um alimento caro, nobre na época, e depois esperar muitos anos, está te dando um ensino de que às vezes é necessário você pegar algo muito precioso e investir, um investimento de risco, crendo e acreditando e confiando que Deus vai dar resultado naquilo. Por isso que eu falei, você tira da sua comida e guarda para poupar e para investir, isso é investimento de risco. Então aqui está falando sobre isso. Depois, uma outra forma de interpretar é a semeadura e a colheita. O que quer dizer na verdade? Que se você semear boas ações, valores morais, vida, testemunho, seu tempo, tudo que você tem investir nas pessoas ou em você mesmo, serão colhidos benefícios e recompensas, tudo com muito esforço.
Então, né, irmãos, a gente às vezes passa pela leitura no roteiro e até gosta do versículo, lança o teu pão sobre as águas, né? Então, irmãos, tudo isso embutido nesses primeiros versículos para nós, tá bom? Depois, o segundo versículo confirma tudo isso que nós falamos, porque o segundo já vai falar, reparte com 7 e até com 8, porque não sabes que mal vai te acontecer amanhã, tá vendo? Tipo assim, reparte o teu pão com 7 pessoas, se for possível, reparte até com 8, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã, talvez vai faltar na sua casa, e tem 7 que você alimentou, e talvez 8 que vão te alimentar na hora da sua falta, viu? Generosidade, fruto, você planta e colhe, e não para aí, né? Depois vai falar das nuvens, que onde ela cai, onde o vento bate, a árvore cai, e lá ela fica, é para você ver o tamanho do estrago que causa quando a pessoa vive isolada, quando ela não ajuda, quando ela não serve, quando ela não alimenta o faminto, quando ela não socorre o doente, quando ela não ajuda aquela pessoa que está precisando de uma ajuda. Você já viu um doente que não tem família? Uma mulher idosa, um homem idoso que adoece, não tem ninguém para suportar? Às vezes você nega essa ajuda. Então, está falando aqui, a árvore onde ela cai, ela fica. Então, cuidado para você não ser essa pessoa que não serve, que não ajuda, que não socorre, porque no dia que você cair, você vai ficar lá, a árvore onde cai, ela fica. Viu, irmão? Tanto ensinamento? Aí se eu pudesse ir versículo por versículo, mas não posso. Se eu for, a gente vai agarrar aqui. Porém, se a gente continuar do jeito que está indo, nós vamos mudar esse estudo de quinta para um estudo mais focado, tá? De repente a gente vai passar e para a sala lá de cima, menorzinha, para a gente fazer um estudo mais focado ainda, porque aqui fica esse espação, dá uma ideia estranha, para a gente fazer isso aqui um estudo mais profundo da Bíblia ainda, se Deus nos permitisse que seja assim. Depois, vai seguir para nós o texto, falando de você tomar coragem, né? Tomar coragem e enfrentar as transições da vida, do 7 ao 8, só 2 versículozinhos, vai fazer uma abordagem sobre a transitoriedade da vida, vai falar sobre uma vida equilibrada e sobre manter uma visão mais ampla da existência. Por isso que o 7 e o 8 vai falar assim, a luz é suave e é agradável ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, mas o homem deve se lembrar dos dias de trevas, porque eles são muitos. Tudo o que sucede é vaidade. Olha, mãe, eu estou falando da quê? A transitoriedade da vida. Hoje você está vendo o sol, e o sol é lindo. Está falando que é agradável ver o sol, a luz é suave, mas está falando aqui, divirta-se, regozija, fica muito alegre, alegra-se, porque isso vai durar pouco, porque os dias de trevas serão longos e serão muitos. E eu vou te dizer uma coisa, irmão, quem de nós só vive na suavidade da luz e na alegria do sol? A maioria de nós que está aqui hoje, irmão, tem certeza que vive momentos de luz e momentos de trevas. Só que aqui está dizendo para você aproveitar os momentos de luz, porque as trevas serão muito mais. Diz assim, ó, mas deve lembrar-se dos dias de trevas, pois serão muitos. Está vendo, irmãos, isso é um preparo para uma vida e para a transitoriedade da vida. Tem gente que pensa que a vida é só luz, e só sol, só alegria, só diversão. Por isso que as pessoas correm atrás de festa, de ambiente de alegre, ambiente de churrasco. Mas aqui está falando para nós, prepara, porque os dias de trevas são muito mais do que os de luz. É a falsa ideia de que a gente só vai encontrar alegria e luz, é que faz os crentes, irmãos, viverem muito pouco debaixo dos pés do Senhor Jesus Cristo. Porque eles pensam que é só festa. Jesus, antes de morrer, ele preparou os discípulos e falou para eles, olha, no mundo vocês terão muitas aflições. Que lição maravilhosa, amém, queridos? Ele estava falando para nós, quem aqui está em aflição hoje? Oh, Jesus falou que você ia ter aflição. Eu vivo isso na minha vida, tá bom? Eu aprendi que a aflição é só um tempo. Então eu aprendi a enganar e pisar a aflição, sabe como? Me alegrando em Cristo. Cristo é o único motivo de alegria. Amém, igreja? Cristo é o único motivo de alegria. Se a sua alegria é saúde, é dinheiro e tudo está certinho, e os momentos de trevas que serão muitos? E você vai vivê-los, se não está vivendo, vai viver. Só que quando a gente entende isso, a gente entende que sabe que o Espírito Santo de Deus não estava querendo desanimar a gente, irmãos. É o contrário, eu já falei para os irmãos. O Espírito Santo de Deus no livro de Eclesiastes está mostrando para nós os altos e baixos da vida. Você tem muita alegria, mais tristeza ainda.
né? As coisas dão certo, mas dão errado mais ainda, né? Você está doido aí, querendo viver, mas na verdade você está caminhando para morrer. Eu falei para os irmãos aqui, na aula passada, estava escrito para nós lá, o túmulo é o nosso alvo. O túmulo é para onde a gente vai. Tem alguém que está indo para outro lugar no seu túmulo aqui? Eu falei, o texto da semana passada falou para nós, o túmulo é o lugar que a gente está indo. O que o Espírito Santo de Deus está falando aqui? Eu falei para vocês que o escritor de Eclesiastes parecia que estava deprimido, ele parecia que estava vivendo depressão. O cara desesperou, ele chegou num ponto que ele falou assim, feliz é aquela pessoa que nunca nasceu, porque depois que ele nasceu, o alvo dele é a morte. Ele fala que o que não nasceu é feliz, porque não viu a aflição dessa vida. E ele falou que a vida aqui é só aflição. Você levanta de manhã, arruma a casa, faz café, arruma os meninos, manda para a escola, arruma o marido, ele vai para o trabalho, ele chega, joga as botinas para lá, os meninos chegam, desarruma tudo, não te ajuda em nada, e você tem que arrumar tudo, comida na mãozinha, quando é novinha é pior ainda. Tudo isso você faz, e no outro dia você faz a mesma coisa, e no outro você faz a mesma coisa, e no outro você faz a mesma coisa. Parece que ele era um cara depressivo, eu cheguei a dizer, ele parece estar deprimido. Não, ele não está deprimido, é que o Espírito Santo de Deus está fazendo a gente ver, isso é vida. Como tirar a alegria disso? É o que está, a grande lição de Eclesiastes é, como tirar a alegria? Como é que você vai viver alegre sabendo que você está morrendo? E que o túmulo é o seu lugar? Eu falei aqui para os irmãos, em parte o Zé Soares é que estava certo. O que o Zé Soares falava? Todo aniversário ele falava, menos um ano de vida. É verdade, irmãos. A gente gosta tanto de enganação, nesse sentido, tá, irmãos? Da verdadeira, da essência da vida. A gente gosta tanto de enganação, que a gente prefere fazer festa no dia do aniversário, sabendo que você está com menos um ano de vida. 10 de agosto de 2023, eu completei menos um ano de vida, só está diminuindo, mas o que a gente faz? A gente compra bolo, a gente coloca as velhinhas lá, enquanto é 18 velhinhas, a gente põe tranquilo, depois de 18 a gente já não põe mais, a gente canta, parabéns, que hino bonito, parabéns para você, alegre, sabendo que é menos um ano. Então, o que isso leva a gente a entender? É bom, amém, celebrar o dia que você nasceu, é maravilhoso, mas o Eclesiastes está falando assim, abra o teu olho, porque na verdade Deus está tirando um ano da sua vida a cada ano, e você precisa estar preparado, que vai chegar um dia que a contagem dos seus anos vai zerar, e aí você vai encontrar com o teu Criador, e você precisa se alegrar, sabendo que você está caminhando, é para o lado de Deus. Você entendeu, irmão? Então menos um ano é mais um ano que eu passei, tá? Mais um ano de vida é menos um ano do tempo para eu me encontrar com o meu Senhor. Entendeu ou não? Diz amém. Isso é que deve ser o nosso foco. Não, eu não estou completando mais um ano de vida, é menos um ano para eu chegar lá no meu Redentor. Eu não sei se vocês já esperaram a visita de alguém, ou foram visitar alguém que você queria ver muito. Quem teve essa experiência, irmão? De visitar alguém que você queria muito, ou de receber essa visita? Essa sensação que a gente tem que ter no nosso aniversário. Não é que é mais um ano, é menos um ano para eu me encontrar com o meu Redentor. Essa esperança da vida eterna é que o livro de Eclesiastes quer colocar para nós. Só que ele coloca em detalhe, e parece que ele está detonando, tudo é vaidade, tudo não tem valor. Eu descobri que o homem que trabalha, ele tem mesmo é que comer tudo que ele trabalha, e se alegrar com a mulher com que ele casou, porque isso vai acabar tudo. Parece estar um pouco deprimido e desesperado, mas na verdade esta é a reação do corpo do homem natural, quando ele começa a entender. Ele chega a dizer que há muita sabedoria em fado, cá no finalzinho nós vamos ver isso. Por que ele disse? Quanto mais você descobre essas coisas, mais perigoso é, porque se você não estiver firme com Deus, e descobrir que você está caminhando para morrer, está caminhando para o túmulo, está caminhando para isso, você entra numa depressão terrível. Por isso que o saber demais às vezes é problema, né? Eu faço alguns estudos que eu não tenho coragem de dar para vocês fazerem, porque será que você está preparado para ouvir essas realidades da vida? Tem gente que pensa assim, eu vou morrer mesmo, então vou chutar o balde. É o contrário, você tem que estar firme no Senhor e entender que nós não estamos falando de morte, nós estamos falando de vida eterna. Amém, queridos? Estou falando de morrer, não, é o contrário, estou falando de viver. Aqui mesmo vai dizer, o corpo vai voltar para o pó e o espírito vai voltar para Deus, nem eu que estou inventando isso, é a palavra. Só que a nossa esperança tem que estar no nosso Deus, no nosso Redentor. Depois ele vai trazer aqui, do 9 e 10,
ele vai trazer, irmãos, conselhos para um jovem prudente. Vai falar: alegra-te, jovem, na tua mocidade, alegra o teu coração nos dias da mocidade, anda pelos caminhos do teu coração, ou seja, faz o que o teu coração deseja, e ande pela vista dos teus olhos, mas sabe de uma coisa, sabe que por todas essas coisas, Deus trará juízo sobre você. Está vendo? Conselho para o jovem prudente, tipo assim: viva e alegra, faz o que está no teu coração, regozija-te pelo que você vê, faz tudo que você se alegra. O que jovem gosta, né, irmãos? Eu não sei, eu já passei dessa idade, mas jovem gosta de passear, de andar, de bater papo na rede social, de festejar, de virar à noite com os colegas, enfim, é isso que jovem gosta. Ele está falando: faz isso, alegra, recreia o teu coração nos dias da tua mocidade, mas você sabe de uma coisa, que por todas essas coisas Deus trará juízo. Está vendo, irmãos? Olha, está dando conselho para o jovem prudente, né? E por fim vai falar: afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, pois a juventude e o vigor vão passar. O irmão, é incrível, tá? Eu escutava as pessoas mais de idade falando, eu pensava: acho que eu nunca vou chegar nessa idade. Qual idade? Essa idade está dizendo aqui, ó, isso tudo passa. Esse vigor, esse atrevimento, né, do jovem atrevido, não é, irmãos? Misericórdia, né? Jovem atrevido, sabe? Feliz é aquele que toma essa palavra para o seu coração. Jovem atrevido, jovem quer ensinar pai, jovem quer ensinar mãe, jovem quer dar lição para pastor, jovem quer dar lição para todo mundo. É o que está dizendo aqui, ó, com muita sabedoria está dizendo isso, mas ele está falando: vigia, porque de tudo isso Deus vai te tomar, vai te pedir para você te dar conta, né? E fala assim: afasta a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, pois a juventude e o vigor vai passar. Você vai chegar numa idade, você vai começar a ponderar, vai começar a pensar: nossa Deus, não é assim, né? Você quer ver no trânsito, irmãos? É no trânsito que a gente prova se a gente é maduro ou se a gente não é, se a gente teme a Deus ou se a gente não teme. Todos os dias no trânsito a pessoa é tentada, né, a brigar, a agitar. Hoje minha pressão foi 14 quase 14 por 10. Estava indo embora devagarinho com o meu vizinho, que nós estamos comprando os materiais para aumentar esse púlpito um pouco para lá. Então fui com ele comprar um material. Estou indo embora devagarinho na chuva. Toda vez que eu chego ali, perto daquela curva, onde tem uma subidinha, né, que vem para essa rua, fica um punhado de carro parado na BR, do lado direito, para fazer coisa errada e virar à esquerda e subir ali. Como é que chama aquela rua que vai ali para a casa da Paranavaí, lá na ponta da BR, é ali. Então eu já estou acostumado, já vi muita coisa errada, já vi gente morrendo, já vi gente batendo, um carro batendo o outro, tudo isso eu já vi ali. Então quando eu chego ali, eu já vou mais devagar, olho para trás, olho para os lados, e tinha 3 carros parados. E eu fui devagarinho, e o meu vizinho do meu lado, devagar mesmo, 37 por aí, no pão BR é pouco. Aí de repente, filho de Deus num jipe de branco, entra na minha frente, mas entrou na hora, eu virei rápido, eu já seguro a buzina de uma vez, se você escutar buzinando por aí, pode saber, eu já vi ele segurando, segurei a buzina e virei para outra pista, e o cara parou uma distância assim, de bater no meu carro. Você está andando, eu já senti a pancada, já arrebentou meu carro todo, meu vizinho, eu nem preocupei com ele, estava do meu lado, arrebentou com o meu carro todo, e eu sei como é que é isso. E ali, eu virei todo para outra pista, vi uma carreta mais na frente, mas muito devagar, ela vinha na outra pista, então eu fui para outra pista e voltei, todo mundo xingou, e eu não xinguei. Por quê? Estou aprendendo isso aqui já há um bom tempo, que está escrito aqui: a juventude passa, mas agora meu coração disparou. Minha glicose foi lá em cima, eu cheguei, furei o dedo, cheguei em casa e falei: na Silvia, minha glicose está lá no topo, e estava, e a pressão também. Susto, o cara ia bater em mim, ia me arrebentar o carro, não ia machucar o vizinho não, mas ia causar um transtorno terrível, imprudência. Então, querido, aqui diz para você assim: olha, afasta, pois, a ira do teu coração. Mas você vai sofrer para afastar aí do teu coração. Vai ter hora que o nervo, a raiva, o nervosismo vai vir, o outro vai fazer coisa errada e você estava certo. E o meu vizinho todo empolgado: Nordigar, mas você, rapaz, você teve um reflexo bom demais. Eu falei: rapaz, você é Deus. Eu falei: é Deus. E tem outra coisa, eu falei: eu já passo aqui assim. Eu falei: eu já passo aqui com medo, porque o povo é teimoso, irmão. Você sabe o quanto você economiza de gasolina?
Você não deve economizar, irmão, nem R$2. Você fica esperando ali, você sabe onde é, né, Jô? A Jô sabe onde é, que é perto da casa dela. Irmão, se você der a volta lá embaixo, assim, perto daquela rotatória do Breto, você não vai gastar R$2 de gasolina. Tem até motoqueiro, irmão. O motoqueiro, se for lá, gasta um centavinho. O cara fica ali, arrisca a vida e arrisca machucar os outros. Passei, coração disparou e eu só pensei numa coisa: se fosse uma moto, não teria tempo para fazer o que eu fiz com o carro, que foi virar para o outro lado e segurar na buzina. O motoqueiro, ele ia assustar, ele ia cair. Eu, quando eu assusto, eu faço isso, eu tomo atitude, sempre foi assim. Mas o motoqueiro, quem é motoqueiro aí sabe, você acha que a sua reação seria a mesma? Você poderia fazer o que eu fiz, virar e pular para outra pista? Você ia cair, o cara ia te bater, ia passar por cima, seria uma outra tragédia. Só estou dizendo isso porque aqui tem um conselho, não para mim, que eu já passei dessa idade, para o jovem, que é: afasta a ira do teu coração e remove da tua carne o mal. O que é remover da carne o mal, irmãos? É remover os desejos carnais do mundo. Os desejos do mundo, irmãos, eles não são ruins não, porque talvez você pense que é ruim, não é. Os desejos do mundo são bons dentro dos limites de Deus. É igual comer. Comer é um desejo do mundo, é um desejo carnal, é um desejo da carne. Comer arroz, feijão, churrasco. Isso é mal, irmão? Não, não é. Mas comer demais, descontrolado, sim, é pecado. Então, quando fala remove da carne o mal, é tudo aquilo que é da carne e que te distancia de Deus. E ele fala por quê? Porque a juventude e o vigor vão passar. Esta semana passada, lá na minha família, tivemos uma experiência, né, de ir numa conversa sobre quem come muito. Come muito, muito, muito. Pastor, mas o que tem a ver isso com a aula de hoje? Irmão, comer muito. O que você me diz de comer muito? A irmã Marta falou que é gula, né? Comer muito. Estou falando comer muito, irmãos. Muito não é o necessário, muito é além do necessário. Irmão, sabe quando a conta vem? A conta vem depois dos 50 ou depois dos 40. É isso que está dizendo, irmão. A juventude vai passar. Eu vou repetir o texto para você. Você sabia que eu sou o pastor de pastor enjoado? Ele gosta de repetir a Bíblia, já viu que eu vou e volto? Ó, olha o que diz aqui, irmãos. Pois a juventude e o vigor vão passar. Então você come todas as gorduras da vida até os seus 30, 40, não dá em nada. Você come todos os sorvetes, esse sorvete como é que fala? Esse sorvete de pote. Aquilo é gordura pura. Já viu como é que faz sorvete? Aquilo é gordura pura. Talvez é melhor você pegar meia caneca de azeite e fazer assim, ó. É mais saudável o azeite do que aquela gordura. Mas pastor, você come sorvete? Como de vez em quando eu como, eu sei o que é. Mas tem gente, irmão, que come, não é uma colherzinha, um pouquinho, de vez em quando. Tem gente que come um pote daquele meio pote. Hein? Não, mas eu entendi, falei, foi isso também, é o desnecessário que as pessoas comem, e é gula. O necessário não é gula, o desnecessário é que é. Entendeu, irmão? Você vai olhar, se você começar a olhar de que é feita aquelas coisas, você não vai precisar parar de comer. Mas eu estou falando que na juventude, irmão, a gente come um pote, come 2, não é? Não é, irmão? Come 2. A gente não come nem um hambúrguer, a gente come 2, a gente come 3. A conta vem, está dizendo, o que está dizendo é que a conta vem. E aí você fica pensando, mas por que eu sou assim? Então, estou te dando só exemplos, até mesmo assim, simples, que é a questão de alimentar, porque a conta vem. As noitadas que a gente passa no mundo, os do mundo sabem o que é isso, as noitadas que você passa virando noite, bebendo, a conta vem. Depois dos 35, 40 já começa a vir. Vem, irmão. Ela vem mesmo. Então é isso, essa orientação maravilhosa que o capítulo 11 traz para nós, com todas essas coisas. E aí, o que eu quero dizer? Eu estava dizendo que eu pensava que nunca ia acontecer comigo, e agora, hoje eu vejo. Você sabia que eu estou cansado até hoje da virada de ano? Você ia falar? Sim. Custou para recuperar, né? O que você perdeu? Que você falou que você... Sim. Irmão, até hoje eu não tô legal ainda. Tudo bem que o Ageu pode até que tá, porque o Ageu, ele está acostumado a viver esse dó. Mas a conta vai vir para o Ageu também, né, Ageu? Do turno. Não é por mal, não. Talvez, irmão, a gente pense que as noitadas é só no boteco. Os caras que trabalham de turno, a conta vem também. Vem a conta, não vem, Ageu?
Você já sente? É mesmo? Não tem jeito, não consegue. Ele não consegue dormir igual dormia. A conta vem, irmão. Isso, irmão, é Bíblia, isso é palavra de Deus. Isso é palavra de Deus. Tá bom? Isso é palavra de Deus, isso é conselho de Deus, está tudo escrito aqui. A conta vem, e a todas as extravagâncias que a gente faz, a conta vem, né? A conta vem. Dentro da minha própria família, para não falar da sua família, né? Para não falar da sua vida, então eu vou falar da minha vida. Dentro da minha própria família, eu vi gente que durante a adolescência, a juventude, meteu o pau e comeu todas as porcarias que podia. E eu ficava na cola, não come esse trem, a conta vai vir. E veio a conta. E agora é difícil recuperar, né? Eu lembro direitinho, eu fui comer um hambúrguer inteiro na minha vida, irmãos, eu tinha quase 20 anos. Sabe por quê? Porque eu era educado. Depois eu perdi educação. Sabe onde eu perdi educação? Estados Unidos. O americano é sem educação. O copo do americano é desse tamanho, não sei se você já viu nos filmes. Os caras, você já viu no filme? É comum o cara pegar um pote assim de sorvete, desse jeito assim, redondo assim, desse tamanho, sentar e comer. Em filme, em alguns filmes, você vê os caras, e manda aquilo tudo mesmo. Irmão, me perdoa se tem alguém que come isso aí, não tem nada a ver com sua vida, o dinheiro é seu, você se vira. Mas você está entendendo onde vem esse espírito de gula? Você vê que os hambúrgueres, aqueles tem grande, aqueles tem de comida que pesa 1 quilo, às vezes, lanche pesa 1 quilo, para eles é vantagem de comer. A conta vem, irmão, e aí vem na obesidade, vem nas doenças, vem nessas coisas da vida. Então, assim, é conselho. Quando eu digo para você que eu fui comer um hambúrguer inteiro, eu tinha quase 20 anos, é porque é verdade. E eu morava perto de um trailer ali no Canaã, ó, ali no Panorama. Antigamente era famoso os trailers, você lembra, irmãos? Agora as lanchonetes são tudo chique demais, naquela época era trailer. Vocês têm um trailer lá dentro até hoje, né, irmã Fátima? Não foi, começou no trailer, era famoso o trailer. Então os irmãos não sabem bem o que é essa meninada, mas era aqueles trailer mesmo, tal, que era a lanchonete. Irmão, eu não consegui comer um. E depois os Estados Unidos foi e me ensinou a ser guloso. Aí eu comia mais de um. Né? Um dia eu vi uma pessoa da família comendo um pão desse tamanho, assim, quase 1 metro de pão, comendo aquele tem com linguiça. Falei, meu Deus, a conta vai chegar. E depois chegou, né? E o organismo, irmão, acostuma. A grande verdade é que a ciência diz assim, o seu cérebro aprende. O seu cérebro aprende o caminho. Essa é a frase. O seu cérebro aprende o caminho. Então, de tudo, se você trabalhava de turno, você se esforçou para se adaptar aos horários do turno, seu cérebro aprendeu o caminho. Tudo o cara aprende a beber, e o cérebro aprende o caminho da bebida. A fumar, a drogar, tudo o seu cérebro aprende o caminho. Tanto para as coisas boas como as ruins. Então depois o seu corpo também aprende o caminho da comida. Aí passa a ter necessidade daquela comida, e você olha para trás e fala, por que eu não fiquei igual eu era lá atrás? Porque você acostumou, seu corpo acostumou. Tirar esse costume do corpo não envolve só determinação. Tipo assim, não é só chegar e falar, a partir de hoje eu vou comer só um pouquinho de comida e vegetalzinho. Não, querido. Você ensinou o seu organismo isso, é um processo. E às vezes você não consegue mais. Entendeu? Tá bom, queridos? Então, é só para a gente entender, tá, irmãos, que tudo isso nesse primeiro capítulo, e a gente fica imaginando assim, que coisa, né? Isso nem parecia que estava ali. Você queria falar, irmã Fátima, alguma coisa ali, aquela hora? Não, né? Vamos seguir então para o capítulo 12, né? O capítulo 12, irmãos, vai trazer para nós uma descrição poética da velhice. Olha que bonito, descrição poética da velhice e dos anos finais da vida da gente. De maneira poética e bonita, ele descreveu o fim da vida, a velhice e os anos finais que você vai viver. Tem umas coisas tão poéticas aqui que às vezes a gente nem entende. Ele começa falando assim, lembra dos dias do teu Criador, aliás, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Ele fala assim, olha, o que ele está falando? Lembra de Deus agora, que você é jovem. Por quê? Porque vai chegar os dias maus, vai chegar os anos em que você vai dizer assim, eu não tenho mais prazer em nada. Tem muita gente nova hoje, irmão, que já está vivendo isso aqui, não tem prazer em mais nada. É por isso que eu falei que nós vamos fazer uma campanha na igreja esse ano, sobre menos rede social e mais igreja. Porque uma das coisas, irmão, que está tirando, está envelhecendo as pessoas jovens, é a rede social. Está envelhecendo os meninos e as meninas. Por quê? Eles estão tão presos à rede social, que eles não estão tendo vida social de verdade.
Não vive mais nada, só celular no quarto, celular na mesa, celular no sofá, celular para todo canto. Então, está falando assim, ó, lembra-te de Deus na tua mocidade, porque vai chegar um dia em que você vai dizer, eu não tenho mais prazer nenhum, não tenho mais prazer em nada. E aí vai dizer, antes que escureça o sol, a luz e a lua, as estrelas, e se tornem a vir as nuvens depois da chuva. O que está dizendo isso aqui? Não é que vai acontecer uma catástrofe e o sol vai apagar, nada disso. É que você vai começar a ficar cego, você vai perder a visão. Olha eu com meu óculos aqui, olha. Há 20 anos atrás, irmão, não precisava disso não. 20 anos atrás eu enxergava uma formiga longe. Agora, ó, se você me pedir para ler uma palavrinha que eu não consigo, irmão, está tudo embaçado. Parece que tem uma plasta aqui, ó. O que isso quer dizer? É isso aí, ó. Vai chegar o dia em que o sol vai acabar, diminuir, a luz vai acabando, até acabar tudo. Isso é morte, irmãos. Isso é caminho para o fim da vida. Está vendo? Ó? Aí eu ponho essa lente aqui, que acho que tem 3 graus, sei lá quanto. Que maravilha, eu consigo ler tudo. Eu não gosto disso aqui, irmãos, até hoje eu sofro. Então eu tiro para ver de longe e eu coloco ele para ver de perto. Aí eu vejo para a beleza, eu olho para lá e já não vejo. Aí eu tenho que tirar. Está vendo o que quer dizer assim? Fim da vida. Que daneira. Há 15 anos atrás eu não tinha isso, agora tenho. Isso vai passar para todas as áreas da vida. É isso que está dizendo aqui, ó. A luz das estrelas vão apagar, o sol vai diminuir. Ou 3 vai dizer assim: no dia em que tremerem os guardas da casa, né? Ou tipo assim, o que é? A segurança que você tem, ela vai diminuir, né? Vai temer os guardas da casa. E se curvem os homens fortes, aqueles homens fortes, poderosos. Irmão, nós temos um irmão na igreja, com todo respeito, vou até tirar dali. O cara era troncudo e forte. Domingo da ceia, o cara saiu carregado para ir para casa. É isso aqui, ó. O cara forte, o cara agora está curvado, não é? Está curvado. Ele foi bem para casa aquele dia? Foi, não foi? Foi carregado. É isso que está dizendo aqui, ó. E no dia em que tremam os guardas da casa, e se curvem os homens fortes. Curvou, irmão. Era uma jamanta de um homem forte. Se curvou. É isso que está dizendo. É a realidade minha e sua, tá? E vai dizendo, cessarem os moedores. Moedor é pouca gente sabe o que é. Aqueles moedor que moe as coisas mesmo, às vezes era puxado por animal, às vezes era tocado por água. Vai cessar os moedores, né? Por já serem poucos, vai se escurecer os que olham pelas janelas, ou seja, a pessoa que tinha prazer de olhar na janela, ai que lindo, vai diminuindo esse prazer para essas coisas. Olha, as portas da rua se fecharem. Os irmãos que moraram na roça sabem o que é ter uma porta para a rua e uma porta para o fundo. Então vai fechar a porta da rua, por quê? A rua é onde você vê coisas, vê animais, vê gente passando. A porta dos fundos, geralmente ela dava para um ribeirãozinho, para uma cisterna. Você não tinha muita visão. Na frente é que você tinha, fechar as portas. E por baixo, e por baixo o ruído da moedura, o moer as comidas, as coisas, aquele barulho da cozinha. De vez em quando eu gosto de ouvir o barulho da cozinha, sabia? Nasceu, está lá mexendo, aquele barulho, opa, tem gente, tem vida. Só que vai chegar um dia que vai ser baixo esse ruído. O que quer dizer? É que eu vou ficar surdo. Você vai ficar meio cego, já estamos ficando, está enxergando bem, vai ficar meio surdo, não vai ter prazer de olhar as coisas. Daqui lá eu vejo a chuva, olha que linda a chuva caindo ali. Vai chegar um tempo que eu vou olhar e não vou ver, nem vou escutar a chuva direito. Aí você começa a pisar em coisas, começa a machucar. Entendeu, irmão? Está falando o que ele para nós ali? A descrição poética da velhice e dos últimos anos de vida, dos finais de ano de vida. E vai falar mais ainda, se levantarem a voz das aves. Sabe o que é se levantar a voz das aves? É que o cara começa a escutar essas coisas. Um passarinho canta e perturba, o sono fica leve, fica suave demais o sono, entendeu? Tem alguém que tem sono leve? Tem muita gente nova assim, perturbada já, né? Antes da velhice. Então você começa a acordar por qualquer coisa. Tanto que os médicos costumam dar até um remedinho, viu, irmãos? Para o idoso conseguir relaxar e dormir, que já não consegue. É medo de alguém abrir a porta, medo que ele não tem força para defender a família. Hoje a coisa mais legal é dar um barulho lá fora na roça, eu vou lá ver o que é. Sou corajoso, vai chegar um dia sem arma, sem nada, eu vou lá ver. Não sei se vocês iriam, mas eu escuto um barulho, eu vou lá ver. Outro dia eu fui ver, era um animal que estava lá. Porém, vai chegar um dia que eu vou escutar um barulhinho, eu vou morrer de medo, eu não vou ter força para ir, não vou ter aquela coragem, tá bom? Quando temerem o que é alto, o cara que um dia era forte, poderoso, se sente tão debilitado e fraco, que ele vai temer aquilo que é maior do que ele. É onde às vezes o pai teme o filho.
ele vai temer a reação, por aí vai, tá, irmãos? E houver espantos no caminho, quando florescer a amendoeira, o gafanhoto for um peso e falhar o desejo, o que é falhar o desejo? O cara bebe uma água, já sente um gosto estranho. A comida que ele sempre amou, já não é mais o mesmo sabor. Não está gostosa mais. Perde o sabor, o paladar pelas coisas. Está vendo? Então, começa a falhar os desejos. Todo o desejo começa a falhar para tudo, né? Aí o homem se vai para a sua casa eterna, a morte. E os pranteadores andarão ao redor da praça, chorando porque ele morreu. Está vendo? Está falando, irmãos, ali, ó, dos anos finais da vida de uma maneira poética. E fala assim: lembra-te deles, antes que se rompa a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro da fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra. Ou seja, você vai ser sepultado, como era, e o Espírito vai voltar para Deus que o criou. Isso, irmãos, está vendo? A maneira poética de falar, fim da vida. Agora, você está me escutando ler isso tudo aqui, você vai sair daqui aborrecido, triste, com medo? Não. É para lá que nós estamos indo. Amém, queridos? Então vamos fazer o quê? Vamos alegrar, vamos para a igreja, vamos ler a Bíblia, vamos orar, vamos viver em família, vamos buscar Deus, a graça, porque nós vamos precisar, porque é assim, Deus pôs a gente aqui nessa vida, é um privilégio, amém, querido? Deus fez você nascer, é uma honra. Deus fez você nascer, então Ele tem um propósito na sua vida. Então vamos viver, vamos nos alegrar em Deus. Não foca nas coisas ruins, tá? Não foque nas coisas, foque nas coisas boas, nas coisas de Deus, né? Porém, não tem jeito de fugir. Aí as últimas palavras do pregador e a conclusão final acerca do dever primordial do homem. Ele termina dizendo o quê? Olha, eu fui pregador, adquiri muita sabedoria, estudei, inventei, compus provérbios. Procurou o pregador achar palavras certas, escreveu o que é reto. As palavras dos sábios são boas, são aguilhões, são pregos. Mas ele diz no versículo 12: filho meu, atenta para uma coisa, não há limite para fazer livros, e o estudar é enfado da carne. Ele está falando que se você aprender muito, você vai sofrer, porque quanto mais você sabe, mais responsabilidade você tem. Aí ele diz assim: de tudo que se ouviu, a conclusão é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois esse é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra, até mesmo o que está encoberto, seja bom ou ruim. Então a conclusão que ele teve é: não esquenta a cabeça com essas coisas, teme a Deus, porque esse é o único dever do homem, temer a Deus, e o mais Deus vai conduzir. Amém, queridos? Então vamos lá para a conclusão, porque aí depois eu quero ler para você algumas coisinhas, né, sobre o que nós aprendemos no livro. Depois de muito, irmãos, desvarios, ou seja, depois que o escritor de Eclesiastes viu que a vida é muito complicada, que você trabalha igual doido e morre e não leva nada, às vezes você fica milionário e deixa tudo para os outros gastar por aí, enfim, depois que ele descobriu isso, que você levanta, todo dia faz a mesma coisa, todo dia que a vida é uma monótona, que tudo é a mesma coisa, depois que ele descobriu tudo isso, ele chegou à seguinte conclusão: obedecer a Deus e reconhecer o juízo de Deus é o mais importante. Na verdade, nada disso importa. Tudo que ele viu não tem valor nenhum. O que tem valor é obedecer a Deus, né, e reconhecer que Deus vai julgar a gente. Por isso, nós temos a responsabilidade moral e a certeza de que cada ação nossa, boa ou má, está sujeita à avaliação de Deus. O que quer dizer? Tudo que você fez hoje, Deus vai te avaliar. Tudo que você fez por sua vida passada, Deus vai te avaliar. Tudo que você vai fazer no futuro, Deus vai te avaliar. E é Ele que vai ser o juiz. É Ele que vai te aprovar ou reprovar. Seja bom ou mal a nossa atitude, irmão, é Deus que vai estar avaliando. E Ele vai nos julgar de acordo com isso, né? Ele conclui também, deixando para nós um chamado à reverência, à obediência e à consciência das implicações eternas de nossas escolhas. Irmão, tudo que você escolheu fazer, tudo que você escolhe hoje, e tudo que você escolher por resto da sua vida, irmão, tem implicação eterna. Não é brincadeira. Se eu escolho chutar o balde, beber, pecar, mentir, enganar, ser mal, tem implicação eterna. Se eu escolho também ser o contrário, ser um homem santo, justo, bom, honesto, na minha intimidade com Deus e com as pessoas, isso tem implicação eterna. É isso que ele conclui, e ele fala: gente, eu aprendi, foi isso. É isso que eu aprendi. Tomada de decisão,
ações, sobre tudo que pensamos, que falamos, ou que nós fazemos, seja bom ou mal, tem implicação eterna. Então, o que ele fala? Pagaremos por tudo. Então, é melhor a gente ser pacato, ser humilde. É melhor você levar um tapa na cara do que você dar um tapa na cara. É melhor você andar 2 milhas do que brigar. É melhor você ser essa pessoa que recebe a maldade, mas não devolve com a maldade. Porque ele entendeu isso. Olha, tudo que a gente faz, toda escolha nossa e toda ação nossa, tem implicação para a eternidade. Nós vamos levar ela conosco no pacote. Quando a gente morrer aqui, e ele fala de morrer, né? Ele fala aqui assim, olha, e o pó volta para a terra como era, e o espírito volta para Deus que o deu. Então o que ele está dizendo? Que a gente vai passar por esse julgamento, e o melhor de tudo é, seja humilde, seja pacato, porque é melhor se levar as pancadas do que a gente do que a gente depois ter que pagar caríssimo por tudo isso. Amém, queridos? O que nós aprendemos com o livro de Eclesiastes? Eu anotei aqui, porque ao longo do estudo, eu vou pegando e anotando os aprendizados, então eu posso falar para você aqui 7 coisas que nós aprendemos dentro do estudo, terminando com essa hoje, que é o julgamento de Deus. O que nós aprendemos? Aprendemos sobre a vaidade e a transitoriedade da vida. O tempo todo vai falar sobre velhice, ser novo, ser velho, tempo bom, tempo ruim, tempo para tudo, né? O que ele vai falar? Da natureza efêmera e vã da vida terrena. A vida aqui é uma vaidade pura, porque ele observa que a transitoriedade das coisas materiais e a futilidade de buscar a felicidade somente nas realizações humanas. Ele mostra para nós que a coisa mais fútil do mundo é você buscar a felicidade e as realizações só nas coisas desse mundo. Tem algo muito além e a gente deve buscar esse algo muito além. É isso que ele viu. Então o prazer da mocidade, o prazer de alegrar, de beber vinho, de se alegrar, de comer, de viver bem aqui nessa terra, é só uma fase. E ele descobriu isso, que tudo é vaidade. Nessas coisas a gente não vai encontrar o melhor. Depois ele vai falar da busca de sentido da vida. O livro de Eclesiastes explora a busca de sentido e propósito da vida. É por isso que ele é tão profundo e parece um livro até deprimido, né? O autor examina várias atividades e empreendimento humano. Ele avaliou vários tipos de serviço que as pessoas faziam, né? E ele concluiu que somente a busca por Deus e a obediência a Deus é que pode proporcionar sentido para a vida. O que ele fez foi buscar felicidade, buscar sentido, buscar resposta nas coisas do mundo, e ele não encontrou nada. Tem uma aqui que ele chega a dizer, irmão, que ele enterrou a cara, bebeu, fez de tudo para poder estudar e ver como é que era, e ele descobriu que nem nisso existe a felicidade. Ele é um cara muito doido, tá, irmãos? O escritor, que certamente é Salomão. O que ele fala também? Da incerteza do futuro, isso nós falamos muito. O que ele ressalta? A incerteza do futuro e a impossibilidade de você controlar todos os aspectos da vida. Por mais controlado que você seja, mais calculista, mais crente, mais fiel, ele nos ensinou que existem momentos que é impossível você controlar. E você sabe disso, irmão. Quem tem família sabe disso. Você controla a tua criança até determinada idade. Depois de um tempo, talvez ela te passe a controlar você. Está vendo? Você não consegue controlar tudo. Então ele notou isso. A incerteza do futuro. Isso serve como um lembrete da dependência de Deus e da necessidade da confiança em Deus. Amém, queridos? Não é pesado isso? Você faz as coisas, você tem um controle e de repente você vê, pronto, já não posso mais, eu já não tenho controle. E agora? Aí é que ele aprendeu a necessidade de a gente depender de Deus. Vai falar também de alegria e contentamento, mesmo diante das incertezas, da dificuldade, da desgraça, da luta, do sofrimento, mesmo diante, você pode estar na beira da morte. Eclesiastes te encoraja a encontrar alegria e contentamento nas bênçãos que Deus te deu e receber as dádivas e os presentes de Deus. Essa parte é a parte mais bonita que eu vi, quando ele mostra para nós. O cara pode ser pobre e não ter nada, mas ele viu que a pessoa pode ser alegre e feliz em Deus. Está vendo? Então ele mostra a alegria e o contentamento, mesmo num mundo perdido como a gente vê hoje. E ele fala de tempos e de estações. Ele vai falar que tem tempo para tudo, né? Tem um modo para tudo. Então o livro destaca a existência de diferentes tempos e de estação na vida da gente. Você vai passar por tempo bom, vai passar por tempo ruim, indicando que há um propósito para cada fase. Ou seja, mesmo para a fase ruim da vida,
tem um propósito. Deus está mostrando para a gente, nos ensinando, está nos preparando, é isso que Ele quer dizer. E que em alguns momentos é natural a gente passar por determinadas experiências, que só você vai passar, né? Tem experiências que nós vamos passar junto, tem experiências que você vai passar, que eu vou, então ele deixa isso claro para nós. Ele vai falar também do valor da sabedoria, Eclesiastes fala muito sobre isso. Eclesiastes reconhece o valor da sabedoria, mas também aponta para os limites do conhecimento. Ele mostra para nós que você pode buscar conhecimento de todas as coisas, mas em determinados momentos o peso é muito grande de ter conhecimento, é melhor você não ter, né? Melhor você não ter. Lembra lá a Gênesis, capítulo 3, né, do pecado? O homem teve o conhecimento do bem e do mal. Foi uma desgraça na vida do homem, tá vendo? Conhecimento às vezes é prejudicial. Ele não devia ter feito aquilo, né? Então a verdadeira sabedoria, ele mostra que vem de Deus, e buscar a sua vontade. E por fim, irmãos, agora nós encontramos nesses 2 últimos capítulos, nós aprendemos sobre a responsabilidade diante de Deus. Ele está dizendo aqui, olha, ele falou para nós assim, olha, alegra-te jovem na tua juventude, recreia o teu coração nos dias da mocidade, anda pelos caminhos do teu coração, pela vista dos teus olhos, faz tudo, mas sabe de uma coisa, por todas essas coisas, Deus vai trazer juízo sobre você, está vendo? Ele está falando, faz tudo, mas saiba que você será responsável. Por isso que ele fala, afasta a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, pois a juventude e o vigor vão passar e a conta vai vir. Lembra que eu falei para vocês? A conta vai vir. O que quer dizer, irmãos? É preciso ter responsabilidade diante de Deus, tá? O autor enfatiza a responsabilidade de cada pessoa diante de Deus, e ele diz que é inevitável o julgamento de Deus. Ninguém vai escapar do julgamento de Deus. A coisa mais linda e maravilhosa é isso, tanto para o bem quanto para o mal, né, irmãos? Ele destaca a importância de temer a Deus e obedecer os mandamentos do meu Deus. Amém? Amém, queridos? Muito obrigado, você que veio nos abençoar. Encerramos hoje o livro de Eclesiastes. Se Deus quiser, em 2026 a gente termina. Está na beirada, irmão. 24, 25, 26 e já era. Aí nós vamos recomeçar esse estudo, se for da vontade de Deus, para a glória e honra do nome do Senhor. Amém, queridos? Vamos orar então? Muito obrigado, Deus, nossa gratidão ao Senhor, nosso agradecimento por esta vitória de vencer o estudo de Eclesiastes, um livro maravilhoso, Deus. Muito obrigado, assim como toda a Bíblia, ela é maravilhosa. Te agradeço pela revelação do Senhor, pelos ensinamentos, pela compartilhado conhecimento. Te agradeço pelos irmãos que estiveram conosco desde o início, estão ainda conosco, e aqueles que estão começando essa jornada. Que o Senhor nos abençoe grandemente. É o nosso prazer na lei do Senhor e na lei do Senhor meditar de dia e de noite. Muito obrigado pelas revelações que o Senhor tem dado à tua igreja. Muito obrigado, Deus. Nós dependemos dessas revelações para conduzir a nossa vida. Guarda-nos em nome de Jesus. Mais uma vez nós repreendemos também todo espírito mal que tenha sido lançado, Deus, na nossa vida, ao redor da igreja, da nossa casa. Seja tudo isso repreendido e que o inimigo seja envergonhado para a glória do teu nome. Obrigado. Toma-nos nas tuas mãos, nos dê uma ótima noite. É o que nós te pedimos agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.